E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vou falar sobre os deuses mais poderosos da mitologia nórdica. Antes de tudo, se inscreva no canal aqui embaixo se vocês não forem inscritos, clique no gostei, então bora começar o vídeo. Na mitologia nórdica, Odin significa deus ou chefe. É o chefe supremo do reino de Asgard, onde habitam os deuses nórdicos. Odin é considerado o deus da sabedoria, da magia, da poesia e da guerra. É protetor dos mortos em batalha e dos magos. Odin conhece os mistérios das runas e de outras magias. O nome Odin, na língua nórdica antiga, tem um significado de furioso, louco e violento, mas por outro lado, possui a conotação positiva de sabedoria, sensibilidade e alma. Por isso, as atribuições ambíguas do seu papel de deus da guerra e deus da poesia. Odin é pai de muitos filhos, dentre eles está Thor, o deus do trovão. A principal arma de combate de Odin é uma poderosa lança denominada Gungnir, que lançava montada em seu lendário cavalo de 8 patas, chamado Sleipnir. Ele também era protegido por 2 corvos chamados Ugin e Mugin, que após percorrerem o mundo, pousava sobre os seus ombros para contar tudo o que havia presenciado. Segundo a mitologia nórdica, na batalha do fim do mundo denominada Ragnarok, Odin guiará os deuses e homens que irão combater contra as forças do mal. Mas neste combate, o deus Odin será morto pelo lobo Fenrir. Na mesma medida em que a mitologia grega tem um poema, Teogonia de Hesíodo, para explicar a origem dos deuses, a mitologia nórdica também apresenta seu relato próprio. Desse modo, a Edda e as sagas Heimskringla são textos da literatura medieval islandesa que compilam o conjunto de histórias e lendas. Sobretudo, esses documentos apresentam a origem de Loki como filho dos gigantes Helend e Bylester. No geral, os relatos desses textos ainda o colocam como filho de Odin, enquanto em outros ele aparece como irmão. Nesse sentido, existem histórias a respeito do modo com que Loki convenceu Odin a fazer um juramento de sangue para que ambos fossem considerados irmãos. Basicamente, esse juramento aconteceu no início dos tempos, pois o deus dos deuses precisava de sua ajuda. Loki possui um grande senso de estratégia e usa suas habilidades para seus interesses, envolvendo intrigas e mentiras complexas, sendo um misto de deus e gigante. Sua relação com os outros deuses é conturbada. De acordo com a profecia, durante o Ragnarok, Loki irá comandar as forças do mal para destruir os deuses e será morto por Heimdall. A princípio, os relatos colocam que o principal objetivo de Loki era tornar-se líder de Asgard, lá dos deuses nórdicos. Por um lado, há descrições que explicam sua motivação por remorso diante da rejeição que sofria de seus semelhantes, mas também é comum que o apresentem com essa motivação por conta de sua natureza trapaceira e ambiciosa. As ações de Loki mostram seu lado maléfico por boas causas, estas geralmente contra sua intenção original. Entretanto, ele não é considerado perigoso. Sua criatividade é usada pelos outros deuses para lidar com situações sem esperança. Uma das teorias sobre o personagem argumenta que seu lado demoníaco e destrutivo é exclusivo de uma perspectiva cristã. Muitos os consideram um trapaceiro que, apesar do seu lado mau, acaba se tornando um dos principais aliados dos deuses. Além disso, ele representa o toque de caos necessário para que possa haver evolução. Conceitos cristãos introduzidos mais tarde na Escandinávia acabaram por destacar apenas suas piores características. Portanto, o deus nórdico do fogo e da travessura costuma protagonizar mitos em que engana os outros deuses ao se passar por eles. Além disso, se finge de gigantes para atrapalhar os planos e afetar o equilíbrio entre os povos nórdicos. Contudo, há histórias de suas boas ações, como quando resgatou o martelo Mjolnir para que Thor defendesse o reino de Asgard contra ameaças. Loki teve 6 filhos. Com a giganta Angrboda teve Fenrir, Jormungand e Hel. Por um probleminha em Asgard, Loki engravidou de Sleipnir e de seu segundo casamento teve Vale e Nave. Frigga era a companheira de Odin, o pai de todos, e juntos cuidavam de seus filhos, Balder, Hod e Hermod, seus filhos legítimos. Frigga foi responsável também pela criação de seus enteados, Thor, Tyr, Brage, Vale e Vidar. Algumas histórias contam que Frigga e Odin mantinham um relacionamento aberto e que, inclusive, ela tinha o costume de se envolver com seus cunhados, Vili e Vi. Fato esse que não a impediu de ser reconhecida como a protetora das mulheres e dos casamentos. De acordo com a mitologia nórdica, Hel ou Hela é a deusa dos reinos dos mortos, chamada de Helheim, formado por 9 círculos, onde Hel recebe e julga aqueles que morreram de doenças ou velhice.
pois os que morreram em batalha são levados para Valhalla, ou Folkvanger, pelas Valquírias. Inclusive, o nome de Hel foi usado pelos missionários cristãos como símbolo do inferno, mas ao contrário do conceito judaico-cristão, seu reino também serve para um amparo e encontro das almas prestes a reencarnar. Hel é filha de Loki com a giganta Angrboda, e irmã mais nova do lobo Fenrir, responsável pela morte de Odin no Ragnarok, e da serpente Jormungand, que vive no oceano de Midgard. Geralmente, a deusa dos mortos é representada com duas versões de uma mesma pessoa, sendo a mulher linda de um lado do corpo e do outro um ser em decomposição. Devido à sua aparência, Odin a baniu para o mundo das névoas, chamado Niflheim, localizado às margens do rio Nastronol. Hel vive em um palácio chamado Elvidner, com uma ponte por cima de um precipício, uma grande porta e paredes altas com uma soleira chamada Ruína, e diante aos portões um cão de guarda chamado Garm. Thor é o deus da mitologia nórdica associado aos trovões e às batalhas. Seu culto era muito popular entre os camponeses. É preciso esclarecer que existem poucas fontes primárias sobre Thor, e assim várias informações sobre sua vida foram acrescentadas e omitidas ao longo do tempo. Thor foi o deus mais popular da religiosidade dos nórdicos, povos que habitavam o norte da Europa. O auge da adoração a esse deus se deu no período conhecido como Era Viking, que se estendeu de 793 a 1066. Thor era reconhecido como o deus do trovão, do céu, das tempestades e da agricultura. Esse deus era tido pelos nórdicos como protetor de Midgard, nome pelo qual eles se referiam à terra, e também de Asgard, a morada dos deuses. Era também conhecido por ser um matador de gigantes e era filho de Odin, o deus tido como pai de todos. É caracterizado pela sua forte estatura, pelas barbas e cabelos vermelhos e por possuir um poderoso martelo denominado Mjolnir, como o qual enfrenta seus inimigos e consegue disparar raios. De acordo com a mitologia, os trovões aconteciam quando Thor estava usando Mjolnir. Bragi é o deus da poesia e da música na mitologia do povo nórdico. Ele é o filho do deus Odin e a giganta Gunnlod. Bragi é muito sábio e ele é conhecido por sua sabedoria. Ele é muito criativo com as palavras e tem o maior conhecimento de poemas e músicas. Seu nome Bragi significa poeta. Os vikings chamaram seus poetas de Bragmen, ou Braga, o homem. Bragi tem uma barba muito longa, e por mais estranho que pareça, ele tem runas esculpidas em sua língua. Ele é casado com a bela deusa da juventude, Yom, e eles moram juntos em Asgard. Houve muitos poetas em toda a era viking com o nome de Bragi, mas o mais famoso foi Bragi Boddason, que serviu vários reis, incluindo Ragnar Lothbrok. Bragi é reconhecido como o primeiro poeta escáldico, e certamente é o poeta escáldico mais antigo que é lembrado pelo nome cujos versos sobreviviam na memória. Tyr é o deus nórdico da guerra, da justiça e da ordem. Uma das suas funções era garantir que os contratos e juramentos não seriam quebrados. Tyr era um guerreiro capaz e um guarda severo da lei e da verdade, e que sempre lutava honradamente. Algumas fontes afirmam que ele era filho do gigante Ymir, e que ele foi o patrono dos nórdicos antes de Odin. Já outras afirmam que ele é filho de Odin e Frigga, e com isso ele faria parte da segunda geração de deuses nórdicos, sendo irmão de Thor e tio dos deuses Magni e Mod. Como Odin, ele tem muitas características dos precursores deuses germânicos da batalha, paralelos em outras mitologias, juntamente com descobertas arqueológicas relativas a um deus com uma só mão. Sugere que Tyr é muito antigo e era conhecido no norte da Europa em algum lugar entre uns 2000 anos antes de Snorri Sturluson incluí-lo em sua Edda em prosa. Semelhanças podem ser encontradas no deus Nuada, na mitologia irlandesa. Sua runa parece uma seta apontada para cima e foi frequentemente encontrada esculpida em punhos de armas ou gravadas em lâminas. Njord é o deus do vento, dos viajantes do mar, das costas, das águas e das riquezas. Ele é um membro do Vanir. Quando a guerra entre o Vanir e o Aesir terminou, Njord foi enviado para o Aesir como um sinal de trégua. Em troca, o Aesir enviou Oni e Mimi ao Vanir. Njord vive em uma casa à beira-mar em Asgard, que ele chamou Noaton, Porto dos Navios. Njord é casado com a gigante Skadi. Ele tem uma irmã chamada Nerthus. Juntamente com sua irmã, eles têm 2 filhos, Freya e Frey. Njord é muitas vezes confundido com o deus do mar, embora essa concepção seja incorreta porque esse é o deus Aegir. Como Aesir não toleraria um casamento entre Njord e sua irmã, com qual teve Freya e Frey, então Njord se casou com Skadi, uma gigante.
À medida que a história passa, Skadi escolheu Njord como marido por causa de seus belos pés, mas eles não podiam concordar em onde morar. Njord pensou que o lar de Skadi na Terra dos Gigantes era frio e abandonado, enquanto Skadi não gostava do barulho e da agitação da construção naval em torno da casa de Njord. Noaton, em Asgard, depois de 9 noites em cada lugar, eles decidiram viver por si mesmos. Njord foi certamente visto como um deus de fertilidade, assegurando viagens seguras pelo mar para aqueles que o adoram, mas também para riquezas e boa sorte, sob a forma de terra e filhos. Frey é amado e possui muitos atributos. A antiga Edda poética menciona Frey como odiado por ninguém e o principal dos deuses, pois quem possui o apreço de Frey será fértil e prosperar. É o deus da colheita, chuvas e fertilidade. Ao mesmo tempo em que está ligado à paz, Frey também possui atributos ligados à batalha. O deus Frey reside em Alfheim, junto aos elfos, e as proximidades fazem imaginar que ele seja o governante dos elfos, embora essa função não esteja clara nos textos antigos. Frey é filho do deus Njord, irmão de Freya e possivelmente filho da deusa germânica Nerthus, que é irmã de Njord. Essa relação de amantes entre os Vanir também ocorreu entre Frey e Freya, de acordo com a Edda poética. Conhecida como a deusa nórdica do amor, da felicidade, da beleza, da riqueza, da magia, da guerra e da morte, Freya é uma das deusas mais antigas da antiga religião germânica, cujos relatos que a envolvem ou a descrevem foram os mais preservados. Entretanto, ainda há carência de informações, uma vez que os documentos sobre esse ícone religioso foram transmitidos ou alterados por historiadores cristãos medievais, voltando a ser escritos novamente somente muito tempo depois. Ela não se origina no Aesir, mas ela é do Vanir. Ela e outros 2 deuses foram enviados para o Aesir pelo Vanir como sinal de trégua. Em troca, o Aesir também enviou 2 deuses ao Vanir. Freya tornou-se um membro honrado do Aesir, depois que a guerra entre os Aesir e Vanir terminaram. Freya é a filha do Njord e sua irmã Nerthus, e ela tem um irmão gêmeo chamado Freyr. Freya é casada com o deus Odir, mas ele de alguma forma desaparece. Ela tem 2 filhos com Odir. Seus nomes são Inus e Gessimi. Alguns dos dias da semana na mitologia nórdica são originários de deuses e deusas, e Freya está associada com a sexta-feira. Porém, existem fontes conflitantes para que também possa ser a deusa Frigg. Freya é incrivelmente bela e tem muitos admiradores, não apenas entre deuses e deusas, mas também entre os anões e os gigantes. Ela ama joias e outros materiais finos, e com bastante frequência usou sua beleza para obter as joias que ela deseja. Ela tem uma grande paixão por poemas e adora sentar e ouvir músicas por muitas horas. Freya tem um dom incomum, que quando ela chora, suas lágrimas se transformam em âmbar ou ouro. Freya está morando em Asgard, o lar dos deuses. O nome de sua casa é Sishumni, localizada no campo Folkvanger, que significa campo do hospedeiro, campo de pessoas ou campo do exército. É um lugar onde metade das pessoas que morrem em uma batalha vão para a vida após a morte, enquanto Odin receberá a outra metade. Freya é sempre dada a primeira a escolher entre os valentes guerreiros. Depois de ter escolhido os que queria, o resto é enviado para Odin. Freya gosta de viajar e às vezes ela cavalga em sua carruagem, puxada por 2 gatos pretos ou cinzentos, mas ela também é capaz de voar, usando seu manto de penas de falcão que ela voluntariamente emprestou aos outros deuses e deusas em Asgard, quando precisavam voar para um dos mundos. Freya também tem um javali, chamado de Widisvini, suíno de batalha, que ela monta quando não está usando sua carruagem puxada por gatos.
Baldur, também conhecido como Balder, era filho de Odin, o rei dos deuses, e Frigg. Ele era conhecido por ser bonito e justo e era o favorito dos deuses Aesir. A maioria das lendas sobre ele diz respeito à sua morte. Depois que ele e Frigg tiveram um sonho em que viram sua morte, e para quem não sabe, sonhos são proféticos na mitologia nórdica. Frigg pediu que toda a criação prometesse não ferir Baldur, apenas esquecendo de pedir ao Visco, pois ela o considerava inofensivo. Histórias islandesas contam como os deuses se divertiam atirando objetos nele, sabendo que ele era imune a danos. O deus cego, Hud, enganado por Loki, matou Baldur ao atirar Visco, a única coisa que poderia feri-lo. Depois do funeral de Baldur, o mensageiro Hermod foi enviado para Hel para pedir o retorno de Baldur. Hel pediu que todos os seres da criação chorassem por Baldur, e todos os seres choraram, exceto a giganta Toki, que era Loki disfarçado, que recusou chorar as lágrimas que livrariam Baldur da morte. A morte de Baldur foi o começo do Ragnarok, o fim dos tempos da mitologia nórdica. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, clique no gostei, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!